tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, abrindo esse palco no dia de hoje, para falar de um tema tão bacana como educação. Mas, antes de tudo, eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher preta, de 1,70 m. Eu estou vestindo uma calça branca, um tênis branco, um blazer branco e por baixo uma blusa rosa. Meu cabelo está trançado, eu tenho os olhos castanhos escuros, assim, quase um preto. E atrás de mim a gente tem um painel onde vai ficar a nossa apresentação. E temos 4 cadeiras aqui com 2 mesinhas e águas, tá bom? E eu tô aqui. Então, vamos lá, vamos começar. É uma honra, como eu falei, estar aqui hoje falando sobre esse tema de educação com 2 pessoas incríveis que eu vou anunciar aqui. Vou dar uma lida, porque esse pessoal assim, tem um currículo maravilhoso. Então, vamos lá, vamos começar. É presidente do Instituto Gueto, formado em gestão urbana, empreendedorismo, trabalho e tecnologia organizada. Detentor da Escola da Ponte, do Quilombo e do Hub A Ponte para Pretes. Fez seu ensino fundamental e médio em escolas públicas, além de professor da Fundação Dom Cabral. Vitor Del Rey. Para dividir aqui esse palco junto com a gente, ele tem 5 anos de experiência em finanças, estratégia, desenvolvimento de negócio e inovação. Ele é formado em um monte de coisa e, resumindo, em administração com mestrado no Babson College. Ele, Thiago Samu. Pessoal, sejam muito bem-vindos. O palco é de vocês. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, galera da Vetex. Agradecer você também, Isa. Obrigado por proporcionar essa conversa. E vai ser uma honra conversar com vocês sobre educação e sobre como é que a gente está dando a nossa colaboração para aumentar a contratação de grupos subrepresentados por grandes companhias. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos lá, vamos trocar essa ideia. Isso aí, também só tenho a agradecer por ter essa oportunidade de trocar, trazer cases de sucesso que a gente vai trazer. Então, agradecer a Vetex, a Isa, o Vitor, e acho que vai contribuir bastante a gente trocar aí e mostrar caminhos aí para a gente vencer essa batalha. Bom, acho que eu começo, então... Opa, aqui. Beleza, esse aqui sou eu, né, o presidente do Instituto Gueto. Hoje estou professor da Fundação Dom Cabral. Fiz a minha graduação na Fundação Getúlio Vargas. Fiz o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Fiz uma pós-graduação no MIT, fiz outra na Universidade Torquato de Tella, estudei na Fundação Dom Cabral, agora estou estudando na São Paulo, estudei pra caramba. Estudei no Mackenzie, enfim, estudei muito. Vou passar aqui, essa é a minha apresentação. Então, um pouco de contexto, né, de por que existe o Instituto Gueto. Ok. Por que existe o Instituto Gueto? Por que a gente criou uma escola? Bom, a gente existe porque a gente identificou um grande problema. E aí vocês têm um pouco de insumo, de dados, para entender que problema foi esse que a gente identificou. Para além do racismo, que é um problema que naturalmente afeta as pessoas pretas, o racismo tem seus desdobramentos, né? E os desdobramentos do racismo são esses dados que vocês veem aí. Que o desemprego entre negros é 71% maior do que o dos brancos. A gente tem dados ali, né, 34,5% de pretos e 38,4% de pardos vivem com R$ 468 mensais, né, que significa 72,7% da população que está na linha da pobreza. Gente, 72,9% da população. O que é esse dado? É pegar a população negra, que em números gerais é cerca de 120 milhões de pessoas, porque nós somos 56,7% da população, e entender que desses 100%, ou seja, 120 milhões,
aproximadamente 80 a 90 milhões dessas pessoas vivem na linha da pobreza. Então, esse é um problema que a gente identificou e está tentando resolver. E aí a gente tem um outro dado ali interessante, que é somente 17% das pessoas negras acessam um aprendizado adequado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o ministro da Educação, professor José Henrique Paim, e trabalhando com o professor José Henrique Paim, a gente consegue entender por que esse problema da educação ele afeta principalmente as pessoas pretas. A gente nunca pode perder de vista que o que explica os dados a respeito de uma população preta, parda, indígena, amarela e branca é o histórico racista que a gente tem no nosso país, que não é coisa de hoje e nem de 20 anos atrás. Isso se explica a partir de 1498, que é quando a nau portuguesa decide vir achar o Brasil. Que a gente sabe que não houve um descobrimento, é um achamento, eles já sabiam disso. Andou aqui? Perdão. Beleza. Então, a nossa solução é um programa que foi feito para pessoas pretas, desenvolvido para pessoas pretas, né? Por e para. Pessoas pretas se organizaram, criaram um modelo de ensino e de aprendizagem, que a gente chama de que é uma metodologia sensível, que é feita por pessoas pretas, para pessoas pretas, levando em consideração tudo que circunda uma pessoa preta. Então, é uma metodologia holística, que ela entende desde os fatores do racismo que atrapalham o nosso processo de aprendizado dentro da escola, até alguns fatores muito relacionados, por exemplo, à religião. Então, dentro do nosso processo de aprendizado dentro da escola, a gente leva em consideração um exemplo muito simples. A gente sabe que boa parte das pessoas pretas e pardas, porém não total, elas são adeptas de religião de matriz africana. Então, a gente sabe que sexta-feira, para essa galera, é um dia importante. Então, quando a gente atende, a gente sabe que na sala de aula poderá haver faltantes porque eles estão na sua atividade religiosa. Então, essa metodologia sensível, ela leva em consideração todos os aspectos de uma pessoa preta, inclusive a sua manifestação religiosa. Então, como vocês veem ali, a gente começou em 2019, né, e a gente começou na Fundação Getúlio Vargas, fazendo cursos presenciais, e a gente foi atravessado pela pandemia, que naturalmente atravessou, né, qualquer um de vocês aqui. Então, aqui é a nossa linha do tempo, né, no modelo presencial, e a gente conseguiu formar 170 pessoas, tivemos 350 alunos, perdemos uma galera, né, e aí basicamente perdemos porque eram mães solos e não tinha rede de apoio para ficar com os filhos e não podia entrar na FGV com os filhos. Às vezes a gente perdeu porque não tinha dinheiro de passagem para chegar até a fundação e ter as aulas, então a gente perdeu alguns alunos por conta de alguns fatores socioeconômicos e também alguns fatores muito considerados em relação ao tipo de vida que essas pessoas têm. A gente vai para o modelo EAD em 2020, então a gente solta do EAD ali dos nossos 350 alunos para quase 10 mil, e aí a gente sai do Rio de Janeiro, porque era só no Rio, e passa a atender alunos do Brasil inteiro, porque o modelo EAD proporcionou a gente expandir, extrapolar a barreira somente do Rio. Em 2021, a gente consegue ampliar e formar 6 mil. A gente teve 10 mil, perdeu 4. E aí, se vocês prestarem atenção, na época da pandemia, a gente tinha um grande debate que era sobre o ensino público à distância. Como a rede pública, e aqui em São Paulo isso aconteceu, não conseguia formar os alunos. Por quê? Porque não tinha acesso à internet, porque não tinha acesso a computador, porque não tinha acesso a um local para estudar, né, que é diferente você estar numa casa que tem 2 cômodos, às vezes 4, 5 pessoas, que nível de concentração você tem para estudar? E aí você tem um computador que é dividido, disputado por 4, 5 pessoas. Além disso, capacidade de concentração. Além disso, a gente sabe que para você aprender matemática, e você está aprendendo, pressupõe que tem alguém para te ensinar. E que, às vezes, aquele conhecimento adquirido só dentro da sala de aula, ele não é suficiente. Então, às vezes, as crianças eram submetidas a um ambiente onde elas não tinham auxílio, né? Então, a gente, assim como na rede pública, perdeu por alguns fatores. Em 2022, a gente seguiu ampliando, né? Então, a gente fez a implementação do portal do aluno, então a gente tinha mais acessos à tecnologia e a gente está aí para 2023 com o planejamento de formar 10 mil pessoas, né? 10 mil alunos.
E aí, os diferenciais do Instituto Gueto é isso que eu já falei para vocês, que é a capilaridade junto à comunidade negra. A gente tem uma comunidade no Facebook, que são esses grupos do Facebook, que só lá tem 45 mil pessoas pretas, que é onde a gente, na maioria das vezes, faz a nossa comunicação. A gente tem, com as nossas redes sociais, cerca de 10 mil pessoas, então a gente tem um alcance direto de 100 mil e indireto deve chegar a quase 500 mil pessoas pretas e pardas. Aqui é um pouco de onde nós estamos. Quando vocês olham o mapa do Brasil, a gente só não está em 4 estados da federação, ou seja, nos outros demais tem aluno estudando com a gente. Então, é um exemplo para ver como é que a gente consegue alcançar, como a nossa metodologia funciona, como o nosso processo de aprendizado. Ele promove, por exemplo, diversidade dentro de uma diversidade. Porque, para além de todos serem pretos, pardos ou indígenas, você tem preto aprendendo, preto do Rio de Janeiro, aprendendo com uma pessoa preta que é do Rio Grande do Norte, que experimenta ser preto de uma maneira diferente de uma pessoa que está em Recife. Então, as trocas de experiências e como eles conseguem resolver problemas, que a gente utiliza uma metodologia chamada PBL, que é aprendizagem baseada em resolução de problemas, que faz com que essas pessoas consigam trazer as peculiaridades do seu dia a dia, do seu estado, para a resolução de problemas no seu processo de aprendizado. Aí a gente tem aqui alguns cases de sucesso, que é a Ramona. A Ramona hoje ela é correspondente de 2 jornais na Alemanha. Ela mora aqui no Brasil, mora no Rio de Janeiro, mas ela faz essa correspondência para esse jornal da Alemanha a partir de conexões que ela teve e com o processo de aprendizado que ela teve dentro da nossa escola. Ela foi a nossa aluna de Excel avançado, Design Thinking, e virou nossa professora de espanhol. A gente tem também o Iago, que ele é Talent Acquisition da 99 e foi aluno nosso também. O Iago foi nosso aluno de inglês conversação. E aí uma das grandes barreiras do mercado de trabalho para pessoas pretas, os famosos gatekeeper, é o idioma. Então, além da gente pressionar as empresas para que tirem isso de processo de seleção, mas não tirem no sentido de abandonar, olha, isso não pode ser uma condicionante. Você retira isso como condicionante e vamos fazer um esforço para que ele, no processo, aprenda o inglês. O Google fez isso e deu muito certo. Mas, se isso não acontece, ou isso demorando muito a acontecer, o que a gente tem feito é acelerar o inglês de pessoas pretas. A gente teve, no melhor momento da nossa escola de inglês, 4.957 alunos estudando inglês. E aí vale lembrar que nenhum dos nossos cursos é pago. Todos os alunos estudam de forma gratuita e a gente tem curso que vai de línguas a linguagens, ou seja, inglês, francês, espanhol, a programação em blockchain, Python, VBA, trilha de design, trilha de marketing. E a gente também escolheu, como metodologia, não trabalhar com nenhuma formação que seja de manutenção do status quo de pobreza. O que é isso? A gente não trabalha com formação para manicure, a gente não trabalha com formação para pintor, para cabeleireiro, e a gente não vê nenhum problema nisso. A gente só acredita que tem outras organizações oferecendo isso, e a gente escolheu trabalhar com formações que produzam o que a gente chama de estratificação social ou mobilidade social. Então, para a gente, é importante que essas pessoas se mobilizem e, naturalmente, escalem essa classe social, saindo das classes C, D e E e conseguindo atingir classe B e A. E a gente sabe que isso é um processo educativo. Os dados do IBGE mostram que quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. A quantidade de salário está atrelada à sua formação. A gente acredita nisso, mas a gente acredita que também tem algumas formações que ajudam a acelerar esse processo. A gente tem apostado muito nisso. E a gente tem alguns depoimentos da Vanessa Magalhães, que ela fala que recebeu a indicação maravilhosa do Instituto. Eu fico muito feliz quando eu leio isso, de uma parceria que a gente teve com a Galena, vocês podem ler, e ela entende que foi uma boa ideia se juntar a gente nesse processo de aprendizado. A gente tem o depoimento dos nossos cursos para a UX, que deu também super certo. E aí, para assuntos de tecnologia, a Isa está aqui, vocês podem conversar com ela também, da Woman Make Coach. Então, por favor, conversem com ela. Daqui a pouco ela vai estar aqui no palco, então fiquem aí,
por favor. A Sol, Feliciano, por favor. Isa, meu Deus, Isa, você. Alguns clientes e parceiros, empresas que a gente já conseguiu trabalhar, né? E aí, para contratações, a gente também tem a nossa querida Mariana Torres aqui, da Diversa Jobs, também pode conversar com ela, mulher preta, vamos que fortalecer um ao outro. E aí, é a frase que a gente gosta, né? O futuro ele já existe, ele só está mal distribuído. Muito nessa ideia de que o futuro está aí disponível. Eu me encontrei com o ChatGPT, o Sam, e a gente descobre lá que, meia dúzia de pessoas sabem sobre ChatGPT. E quando as pessoas mais pobres e periféricas começarem a entender sobre ChatGPT, ele já não é mais uma novidade. Então, o futuro ele só está mal distribuído. E a nossa missão é como é que a gente acelera o futuro para mais pessoas, para que elas possam ter contato com o futuro quanto antes, e não quando ele já virou passado. Então é isso, vocês podem nos encontrar nessas redes, e aí agora vocês vão ter o prazer de ouvir o nosso amigo Thiago aqui. Thiago, por favor, fica à vontade. Muito obrigado, Vitor. Parabéns, tirem fotos aí para contactar. É um prazer em conhecê-los. Como eu falei, meu nome é Thiago Samu e eu gosto de me apresentar contando minha história, porque está muito conectado com a história do Bold. Durante 10 anos da minha vida, fui de grandes empresas na área de finanças, estratégia e novos negócios. Em 2015, decidi inovar, fazer um MBA em Boston, e lá me apaixonei por empreendedorismo e impacto social. E pude perceber o quanto que uma educação inovadora transformava vidas. E o quanto que, através de uma iniciativa que eu participei na Tanzânia, em Karatu, eu trouxe até uma foto aqui para vocês, e eu quero ver quem me acha aí na foto, que eu pude perceber o quanto que eu, pessoa branca, com o contexto que eu nasci, o quanto privilegiado eu era e o quanto que a gente tinha que sair da bolha para a gente poder construir um mundo mais justo para a maioria das pessoas. E o quanto que uma educação inovadora, de fato, transformava vidas e podia dar uma chance justa desses jovens alcançar uma vida de sucesso, entrando pela porta da frente em grandes empresas. Foi com isso que eu voltei para Boston, com esse objetivo de desenvolver um instituto que fosse dar um acesso a esses jovens ao mercado de trabalho. E olhando para o mercado do Brasil, Vitor já trouxe várias informações do quanto que esse mercado é injusto, o quanto que a gente, infelizmente, não dá uma chance justa do jovem conquistar uma vida digna. E o incrível é que a gente tem uma desconexão social muito grande. De um lado, milhões de jovens sem acesso a uma educação de qualidade, e do outro, milhares de empresas buscando talento e não encontrando talento, e brigando por 5% dos talentos no mercado, que é aqueles que têm diploma em grandes universidades. E eu trouxe aqui a Manu, que é um grande exemplo, que veio para o Instituto com 16 anos, vindo do Nordeste para São Paulo, querendo vencer na vida, só que o contexto que ela tem, a realidade que ela tinha, é de seguir o caminho da mãe, das pessoas à sua volta. E qual caminho é esse? É de um trabalho informal, de um trabalho que não vai levar para um futuro digno. E através dessa formação do Instituto Bold, hoje a Manu não só entrou como jovem aprendiz na IBM, conseguiu vir estagiária, foi para Nova York pela IBM e hoje é uma Customer Experience no Itaú, e não só mudou sua realidade, mas mudou a realidade da sua família inteira. O irmão mais velho saiu da informalidade e conseguiu um emprego, a irmã mais nova também. Então, é um pouco disso que a gente vem trabalhando e vem fazendo no Instituto Bold. A gente é um programa de aceleração humana de jovens, focado em 3 grandes pilares, que é o autoconhecimento, inteligência emocional e empreendedorismo, para ajudar esse jovem não só a entender quem ele é, o que é possível, qual é o sonho grande dele, como criar um projeto de vida bem-sucedido, e trabalha colaborativamente com grandes ONGs, com grandes institutos que vêm fazendo um trabalho de base fantástico, só que largar esse jovem aos 18 anos não é o suficiente. A gente sabe quantas barreiras esse jovem enfrenta para conseguir conquistar uma oportunidade de emprego. Então, nosso papel é ajudar esse jovem a conquistar um currículo inovador, a poder provar que esse jovem pode ser tão diferenciado quanto um jovem da GV, quanto um jovem que vem de grandes universidades.
só que eles têm habilidades diferentes que esse jovem tem. E como que hoje a gente olhando para o futuro, são essas habilidades que o mercado está buscando, né, que pode ser bem sucedido aí para eles conquistarem a vida digna. E o Bold vem trabalhando dos dois lados, tanto do jovem, né, quando a gente traz esse programa de aceleração para ajudar esse jovem a conquistar emprego pela porta da frente de grandes empresas, né, e conquistar uma vida digna, mas também com empresas, através de um programa de mentoria, onde esse mentor da empresa, colaboradora, vira um Yoda desse jovem. Então, ele vai ajudar esse jovem a refletir sobre essa trilha de vida que ele tem e ajuda esse mentor a virar um líder inclusivo. Porque não adianta a gente trazer um monte de talento diverso para a empresa se a empresa não está preparada para ajudar esse talento a vencer, né? Então, através desse programa, a gente garante que esse líder vai contratar a pessoa pelo seu talento, pela sua história de vida, né, pela sua superação, e garantir que ele vai ser bem-sucedido, tendo história de sucesso e ajudando, né, a trazer toda a riqueza que uma diversidade pode trazer na empresa. E, por último, a gente cria hackathons, né, junto com empresas parceiras para esses jovens provarem, né, que, através desses projetos inovadores, são jovens diferenciados que podem fazer a diferença aí para as empresas. Então, a gente vem tendo bastante história de sucesso. Eu trouxe 3 vertentes aqui que a gente trabalha com grandes empresas. Então, uma é com o Mercado Livre, que a gente trabalha com mais de 600 jovens aprendizes lá no Mercado Livre, com o intuito de empregar 100% dos jovens aprendizes, porque é um super, né, programa do governo, do Jovem Aprendiz, que hoje a gente tem mais de 500 mil jovens sendo desperdiçados no mercado, porque as empresas não trabalham de forma inclusiva com o jovem aprendiz. Usa como cota, né? Ter jovem aprendiz é cota, não como uma oportunidade de ter jovens talentosos e diversos dentro da empresa. Isso tem que mudar e é uma excelente oportunidade para as empresas terem inclusão, né, dentro da sua empresa, trabalhando com esses jovens 2 anos de forma assertiva, né? Outro projeto que a gente tem é o projeto Acesso no Grupo Sanofi também, que hoje a Sanofi está muito focada em classe A, né, em produtos de classe A, e aqui é uma oportunidade de eles olharem para outras classes sociais, né, e poder trazer produtos, né, para classe C, classe D, e atrair pessoas diversas para dentro da empresa. E por último, a gente tem o Grupo CCR, que a gente está aí nas dezenas de localidades em vários estados no Grupo CCR, fazendo um programa nas comunidades inseridas que eles estão, para ajudar a criar essa empregabilidade e criar uma cultura de inclusão no Grupo CCR. Então, trouxe rapidamente aí o trabalho que a gente vem fazendo, vem crescendo de forma exponencial, também estamos no Brasil inteiro, e a gente precisa de vocês, né, de cada um de vocês, para, assim como eu tive que sair da bolha, né, e conseguir conquistar e ajudar, né, a criar um mundo mais justo para todos, a gente conta com cada um de vocês para fazer o mesmo, que cada um de vocês podem fazer a diferença, pode ser sendo mentor, indicando, mas eu tenho certeza que juntos a gente consegue vencer essa batalha. Muito obrigado. Gente, aqui a gente também tem as redes sociais do Instituto Bold, enfim, quem quiser contatar, está aqui. Depois também a gente vai estar ali do lado para vocês entrarem em contato com eles. Mas agora a gente tem um momento ali para perguntas. E eu vou começar perguntando aqui para os dois, essa pergunta, que muitas vezes a gente vê as organizações falando de programas, principalmente educacionais como o de vocês, como um custo, quando, na verdade, aqui vocês trouxeram vários dados que não é. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco quais são os principais ganhos, principalmente estratégicos, para essas organizações quando elas contratam pessoas, enfim, que vêm de programas como esse. Posso começar? Beleza. Então, a gente já produziu dados, e aí é consultoria séria, produzindo dados como McKinsey, KPMG e por aí vai, produzindo dados sobre o valor da diversidade. Eu acho que o esforço que a gente precisa ter é de acreditar nesses dados quando eles estão falando sobre coisas que nos deixam desconfortáveis. Então, os dados da McKinsey mostram que empresas que aderem à diversidade, e ela tem um estudo de 2018 com foco no racial, que empresas que aderem à diversidade racial, elas ganham mais dinheiro. Então, assim, é um bom negócio, né? Perdão ao Mercado Livre, mas é um bom negócio investir em empresas com diversidade.
E aí, quando eu falo investir em empresas com diversidade, é que, por exemplo, a própria BlackRock já anunciou que empresas que não têm diversidade vão ter dificuldade de receber recursos da própria BlackRock, que é essa nova onda do ESG. Então, quando a gente tem dados de organizações, né, que são sérias, esse estudo da McKinsey, ela estava olhando para, basicamente, acho que 16 países sobre o poder da diversidade, é um bom indicativo para que a gente olhe para isso. Além disso, a gente tem coisas como criatividade, a gente tem coisas como mais pessoas com mais background olhando para o mesmo desafio, trazendo inputs diferentes. Então, não tem prejuízo nenhum. Então, acho que talvez as empresas precisam repensar qual é a chave ou mindset que elas utilizam para sair com essa narrativa que é um custo. Porque as pesquisas mostram o contrário. Então, é preciso mudar o mindset e entender que há muito valor contratando essas pessoas, e essas pessoas trazem muito valor para dentro das organizações que elas são contratadas. Excelente. E eu complemento que a gente tem que olhar isso como investimento, não custo, né? Porque, como tudo, se você pensar de forma dos dados que a gente trouxe, a gente hoje consegue dar oportunidade para 10% do mercado. A gente tem 90% do mercado que hoje a gente não encontra o talento, por falta de acesso, por falta de oportunidade, por falta desses talentos acreditarem. Cada vez mais a gente vai brigar contra a competição mundial. Se a gente, como Brasil, está só usando 10% da nossa mão de obra para produzir valor, a gente vai perder para o mundo. Com certeza a gente vai perder. Mas se a gente usar de forma criativa e usar esses talentos de forma... Você não vai pegar uma pessoa de diversidade que não teve ensino das melhores universidades e concorrer com um jovem que veio da melhor universidade analiticamente. Mas do ponto de vista de resiliência, de criatividade, tem muitos talentos e a gente sabe o quanto que a diversidade e as habilidades diferentes vencem, né? E a gente tem que começar a olhar isso como uma oportunidade da gente poder inovar, sair da caixinha e criar mais valor no mercado, né? Porque hoje mais de 60% do mercado vem de pessoas diversas. E hoje a gente tem lá no núcleo da empresa, decisor, apenas uma amostra muito pequena do mercado, né? Eles não vão conhecer o melhor, né, para a maioria do mercado. Então a gente tem que vencer essa batalha junto e é um investimento de médio prazo. Não adianta querer que ontem vai trazer resultado. Isso vai trazer resultado onde a gente investe, dedica tempo e vence essa corrida junto. Só um comentário, é que às vezes tem uma falsa assimetria quando as empresas falam que elas não contratam, por exemplo, pessoas pretas porque elas não são qualificadas ou não estudaram nas melhores universidades. Por que tem uma falsa assimetria? Porque se você conversar com, talvez 8 em cada 10 jovens negros que estudaram nessas grandes universidades, eles vão contar que eles têm o mesmo problema de ser contratado. E aí você vê que o problema não é necessariamente ter uma boa formação. Tem um mindset aí que organiza a contratação desses talentos. De forma que, se você não mudar o mindset, você vai fazer uma coisa que a gente chama na ciência política, que é colocar band-aid em fratura exposta. Não resolve colocar band-aid em fratura exposta. É mudar o mindset, reconhecer as diferenças e incidir sobre elas. Reconhecer as diferenças é importante. Olha, pretos, pardos e indígenas não têm as mesmas oportunidades. Ok? Todo mundo entendeu isso? Reconhecemos a diferença. Agora, tem que incidir sobre elas. Porque se só reconhece e fica numa postura, ok, não é um problema meu, é um problema do governo, a gente não avança e a gente tende a terceirizar a responsabilidade. Porque aí o problema são dos pretos, pardos, indígenas e periféricos, que eles não são bons o suficiente, eles não estudaram nas melhores universidades. Nunca é um problema do coletivo. Então é reconhecer as diferenças e incidir sobre elas. Gente, muito obrigada. Eu ficaria aqui a tarde inteira falando com vocês. Enfim, aprendo muito, vocês sabem. Mas a gente tem que encerrar. Mas, galera que está aqui na plateia, fiquem aqui que hoje esse palco, assim como todos, tá bombando de palestras incríveis. Gostaria de agradecer mais uma vez vocês dois pelo tempo, disponibilidade. Enfim, foi um prazer estar aqui hoje. É isso, gente. Palmas para eles. Obrigado.